Também a vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Jabaquara, doutora Natasha. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidentes. Obrigada. Eu venho aqui hoje representar a Comissão de Direitos Humanos da OAB Jabaquara. Saúdo também a Comissão de Direito Previdenciário da OAB, da subseção. Vou ler um texto elaborado pela Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos da OAB Jabaquara comparece a esta audiência pública a fim de denunciar o grave retrocesso representado pela reforma da Previdência proposta pelo atual governo, com destaque para os seguintes pontos. O argumento do déficit da Previdência como elemento indispensável para a reforma tem sido contestado há tempos por diversos advogados e entidades de classe. Isso porque, ao se computar todas as fontes de receitas, como a contribuição dos trabalhadores, dos segurados, a contribuição de empresas, o PIS, o COFINS, o PASEP, entre outras, e as despesas com a Seguridade Social, conclui-se que a Previdência é superavitária. Em nota, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal afirma que o déficit ocorrido pela primeira vez em anos, em 2016, se deu pelas irresponsáveis desonerações fiscais concedidas pelo governo a diversos setores e pelo desemprego, que levou 37 milhões de pessoas à informalidade. Assim, caso haja déficit, o caminho não pode ser o retrocesso na esfera de direitos sociais, prejudicando a população mais pobre, e sim o fim dos privilégios e desvios, como, por exemplo, o desvio de recursos para as outras áreas, como os juros da dívida pública, o fim das renúncias e exonerações concedidas a grandes empresas, maior eficiência arrecadatória contra a sonegação e inadimplência, entre outras. Entretanto, ao invés disso, a proposta ataca o trabalhador. O requisito da idade mínima de 62 anos para as mulheres, ou 65 anos para os homens, somado ao tempo de contribuição de 20 anos para aposentadoria parcial ou 40 anos para aposentadoria integral, ignora a realidade da maioria da população brasileira que trabalha de maneira informal, representando mais de 40% dos trabalhadores, segundo o IBGE, bem como a expectativa de vida nas regiões mais pobres do país, e principalmente nas periferias, que não chega aos 60 anos, como, por exemplo, no Jardim Ângela, conforme mostram o mapa da desigualdade publicado pela Rede Nossa São Paulo. As alterações com relação ao benefício de prestação continuada afetam drasticamente essa mesma população, que não atingiu o tempo de contribuição, mesmo tendo trabalhado desde muito cedo na informalidade. Ignora-se, mais uma vez, sua expectativa de vida ao exigir a idade mínima de 70 anos para recebimento de um salário mínimo. Nesse ponto, é importante mencionar que limitar o benefício dos idosos com mais de 65 anos de idade a 40% do salário mínimo, ou seja, R$ 400, é, sem sombra de dúvidas, desumano. Ao igualar o tempo de contribuição das professoras e trabalhadoras rurais com o tempo de contribuição dos homens, a proposta despreza a realidade das mulheres, que, de acordo com os dados do IBGE, trabalham entre 7 a 8 horas por semana a mais do que os homens, se somados o tempo em que ficam no emprego ao que gastam com as atividades domésticas. O sistema de capitalização proposto ofende o princípio constitucional da solidariedade humana. Este modelo foi adotado em diversos países, como, por exemplo, no Chile, resultando no alto e crescente índice de suicídio de idosos naquele país. Assim, a Comissão de Direitos Humanos da OAB Jabaquara se posiciona contra a reforma apresentada por entender se tratar de nítido retrocesso na esfera de direitos sociais e grave violação aos direitos humanos. Obrigada. Agradecemos à Comissão de Direitos Humanos da OAB Jabaquara, na pessoa da doutora Natasha.